Olá, boa noite. Vamos estudar mais um pouquinho a palavra de Deus nessa nova oportunidade que a gente está tendo, nesse novo momento. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus e não se esqueça que o meu canal de YouTube é Márcia Olinda Peçanha, que lá há outros vídeos que você também pode estar compartilhando e estudando a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós pedimos para que Tu possas nos ensinar a porção da palavra que o Senhor quer plantar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, você que me escuta, eu quero dizer para você que hoje nós vamos estar refletindo no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 24, está no Novo Testamento, e essa passagem fala a respeito de um filho pródigo. Nós temos, se a gente continuar lendo, né, chegando até o versículo 32, a gente vai poder ver também o relato sobre o outro filho. Mas nós vamos estar atentos a esse filho que a parábola foi intitulada como filho pródigo. E eu vou procurar relatar para você, sem fazer a leitura do texto, e enquanto eu vou estar relatando, nós vamos estar fazendo algumas aplicações na nossa própria vida. Quem contou essa parábola foi Jesus, e Jesus deixou bem claro que esse pai, a bondade desse pai, a forma como esse pai acolheu o filho, como ele atendeu, mostra a bondade de Deus. Ou seja, na verdade, Jesus compara esse pai com o Pai do céu. E então Jesus conta que havia dois irmãos que conviviam, né, nessa relação familiar com o pai, e embora eles estivessem ali juntos com o pai e usufruindo, né, de tudo aquilo que o pai oferecia, dos mesmos privilégios, houve um dos filhos que é o mais moço. A Bíblia não relata o nome, mas diz que é o mais moço. Esse filho mais moço, ele desejou a liberdade, a tal ponto de dizer ao pai: me dá a minha parte na herança, que eu tenho direito, porque eu a quero, né? Vamos parafrasear assim. E esse pai, embora não tivesse de acordo com o pedido do filho, ele resolveu dar ao filho exatamente aquilo que o filho tinha vontade de receber, que era a herança. Então, nós vamos nos ater sempre um pouquinho para a gente pensar na nossa realidade. Quando nós fomos criados por Deus, nós fomos criados para andar na presença de Deus, para viver relacionamento com Deus, para usufruir da companhia, dos conselhos, das características do nosso Deus e para aprender com Ele. Não foi diferente com esse pai. Ele teve os seus filhos, educou os seus filhos e ensinou os seus filhos os princípios da família, aquilo que lhe era peculiar, né? Que lhes era peculiar. E então a gente percebe que quando esse filho pede ao pai que desse a ele a herança, ele tomou uma atitude para com o pai egoísta, como se ela fosse uma atitude impensada, no sentido de se ater à pessoa do pai, aos sentimentos do pai, à consideração pelo pai. Na verdade, faltou nele essa questão de, que nós podemos dizer, de ter respeito pelo pai e de não ignorar a vontade do pai. Por quê que eu digo isso? Eu digo isso porque a herança era dada aos filhos quando os pais tivessem morrido. E aquele pai estava vivo. Ele não tinha morrido. Nem direito à herança aquele filho tinha para chegar ao ponto de pedir ao pai. Mas o papai não negou a ele
viver as consequências daquela decisão. Mesmo não concordando, não reclamou. Deixou que o filho fosse. O que nós vamos tirar para nós aí de interessante e de aplicativo para nós é que se fomos criados para viver diante de Deus, um dia houve uma escolha na pessoa de Adão, que foi a escolha de nós vivermos separados de Deus, porque Adão desobedeceu literalmente ao Senhor. Naquele momento ali, houve um desligamento do ser humano da pessoa de Deus. Esse desligamento fez com que nós andássemos longe de Deus. A mesma coisa esse filho. Se o pai deu a ele o que era herança, ele apanhou o que era herança e ele foi embora da presença do pai, da proteção do pai, da segurança do pai. Então, quando chegou em terra longínqua, aquele filho gastou dissolutamente tudo aquilo que o pai dele havia lhe dado. Com amigos que ele fez por lá, que não conheciam os princípios da sua família e do seu pai, os valores. Pessoas que ele achava que eram suas amigas. Entretanto, na hora da dificuldade, ele ficou sozinho. Mas ele gastou dissolutamente o que o pai lhe havia dado, preparado para que ele fruísse uma vida com conforto, com abundância. Assim, Adão, quando escolheu viver longe de Deus, as coisas se tornaram completamente diferentes. Começamos, então, enquanto seres humanos, a conviver, ou melhor, a viver valores que não estavam ligados à pessoa de Deus. A aprender coisas que não eram de Deus. O nosso coração se inclinou para aquilo que é uma natureza que gosta de pecar, de desagradar a Deus. Então veio aflorar no ser humano o orgulho, a maldade, a discórdia, a violência, a desobediência. Assim como aquele filho que estava na presença do pai e agora gastava o que o pai deu dissolutamente, o ser humano que convivia com Deus e que aprendia as coisas de Deus começou a deixar as coisas de Deus dissolutamente, gastando. Esse filho chegou um momento em que não tinha mais dinheiro. Não tinha mais a presença do pai. Não tinha mais aquele aconchego. Não tinha mais como se relacionar. E ele parou e começou a pensar. Ele caiu em si no sentido de ver que as coisas já não eram mais as mesmas. Entretanto, a gente pode colocar aqui um pouco daquilo que se imagina, porque quando não tinha mais nada, era necessário tentar encontrar uma saída que de repente não fosse a saída de voltar ao pai. Então vamos procurar um emprego, porque trabalhando eu tenho dinheiro, pelo menos para que eu possa sobreviver. Procurou o emprego, mas a crise econômica naquele período era muito grande. E o único emprego que aquele rapaz conseguiu foi para cuidar de porcos. Não era um serviço agradável, era um serviço em que, além de estar cuidando de porcos, ele tinha que conviver, ele ficava literalmente com os porcos e também se alimentava
daquilo que era servido aos porcos. Então, esse rapaz estava longe do seu pai. E o ser humano, nós, quando estamos longe de Deus, desligados de Deus, nós também nos alimentamos de coisas que não são pertencentes ao reino do céu. Nós nos alimentamos de coisas que Jesus não nos ensinou. Nós praticamos coisas que desagradam a Deus, literalmente falando. Porque a nossa alimentação não está sendo feita com Deus e na presença de Deus. Então, aquele filho, num momento de fome, ele parou e refletiu sobre o que ele tinha na presença do pai e o que os empregados tinham. E ele disse, poxa, os trabalhadores do meu pai têm fartura de pão e eu estou aqui passando necessidade. Olha, eu vou voltar. Ele tomou a grande decisão, eu vou voltar. Eu vou voltar, porque essa vida aqui está me gerando frustração, está me gerando medo, está me gerando angústia, incerteza, e perto do meu pai isso tudo era bem atendido, as minhas necessidades eram atendidas. Eu vou voltar para o meu pai. Eu vou dizer para ele, pai, olha, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu. Eu já não sou digno mais de ser chamado seu filho, mas me recebe como um dos seus trabalhadores. Era como se aquele filho estivesse dizendo, pai, o Senhor é justo. Pai, o Senhor é bom. Pai, o Senhor me faz seguro. Pai, o Senhor me alimenta, pai, com a sua presença. Aquele filho que tinha ido não era mais o filho que estava tomando a decisão de voltar. Porque o filho, para tomar a decisão de voltar, ele mostrou que o coração dele estava arrependido. Meu amigo que me escuta, minha amiga que me escuta, eu quero dizer para você que reconhecer que Deus existe é fácil, porque a palavra de Deus diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das mãos do Senhor. A natureza declara que Deus existe. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite revela sabedoria, a outra noite, diz a palavra de Deus. Mas ser submisso a Deus é seguir o exemplo de Jesus, que veio a esse mundo sendo Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Não ficou cobrando do Pai aquilo que era direito dele, aquilo que era, como a gente pode dizer, privilégios dele como filho. Não. Jesus fez uma escolha, uma decisão. A escolha de servir, de ser servo e de agradar ao Pai. Ele tinha o coração voltado para o Pai. E esse filho pródigo quer dizer esbanjador. Pródigo quer dizer aquele que gasta tudo, né, assim, deliberadamente. Pródigo. Esse filho pródigo, quando ele toma a decisão de voltar ao pai, ele se percebe como aquele que já não tem mais prerrogativas nenhuma, direito nenhum. Ele queria apenas que o pai o acolhesse. É como se ele entendesse que na presença do pai era o único lugar que ele ia encontrar abrigo, refúgio, segurança, palavra de amor. Esse filho reconheceu isso no arrependimento do seu pecado. Não é aquele ato que a gente diz assim, fulano, me desculpa, e daqui a pouco a gente está fazendo de novo. Não é isso. É aquele arrependimento que muda a nossa conduta, a nossa forma de ser e de reagir.
e aquele filho voltou. Mas é interessante que aquele filho, quando ele volta para estar com o pai, ele corria o risco daquele pai dizer para ele: não, eu já te dei a sua herança, vai ficar com seus amigos para lá, agora você vai viver a vida que você quer. Mas Jesus, nessa parábola, mostra que a bondade de Deus é infinita. E mostra um pai que é como se ele estivesse numa casa de fazenda grande e olhando, ele olhava todos os dias para ver se aquele filho voltava. A mesma coisa Deus faz conosco. Deus espera que a gente entenda que quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, como nosso mediador, nós encontramos o caminho para Deus. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é a ponte que nos liga a Deus. E quando nós reconhecemos isso e entendemos que mesmo adultos, mesmo tendo alcançado a maioridade, nós não podemos deixar de depender de Deus, porque nós fomos criados para Deus. Há um autor que diz que Deus, na sua sabedoria, ele deixou dentro de nós um vazio. Um vazio que tem um tamanho. E esse tamanho, às vezes, a gente quer preencher com uma porção de coisas que não tem aquela forma. Porque a forma é de Deus. É do tamanho de Deus. É Deus que encaixa ali. É Deus que nós precisamos. Então, a gente precisa reconhecer que se estamos com o coração que não valoriza esse Deus, que não reconhece os valores pertinentes a esse Deus, nós não podemos andar com esse Deus. Nós, às vezes, somos altivos, somos orgulhosos, lidamos com o outro sem considerar, sem amar. Isso não existe no reino de Deus. Nós, muitas vezes, falamos coisas que não são verídicas. E Deus não gosta disso. Mas nós fazemos. E daqui a pouco estamos falando do amor de Deus. São coisas muito diferentes. Nós não somos, mas achamos que somos. Nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus. E para chegar até Jesus, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. Reconhecer as nossas falhas diante de Deus. Eu não sei o que pode estar dificultando você de reconhecer Jesus como autor, como consumador da sua fé, como o único caminho que te conduz a Deus. Mas assim como o filho pródigo estava vivendo dissolutamente, estava padecendo necessidade, eu preciso dizer a você que nós padecemos necessidades, e muitas, quando nós não reconhecemos Jesus como nosso melhor amigo, como nosso Salvador e como nosso Senhor. Aquele pai, quando avistou de longe que o filho voltava, ele se levantou, não para recusar o filho, mas ele correu, abraçou e beijou aquele filho. Eu imagino que aquele filho não estava cheiroso. Eu imagino que aquele filho estava sujo. Mesmo porque o trabalho que ele estava fazendo não era um trabalho limpo, né? E estava indo de uma terra longínqua, então ele estava sujo. É por isso que Jesus disse: vinde a mim como você está, cansado e oprimido, e eu vou te aliviar. Vem como você está. Não fica esperando consertar isso ou aquilo, vem como você está. Então aquele filho foi até o pai. E aceitou esse convite. Vinde a mim, se você está cansado e oprimido, eu vou te aliviar. E o pai chama então os empregados e fala com os empregados: olha, vistam a melhor roupa nele,
a melhor roupa que houver em casa. Coloquem o anel da família, o brasão familiar, a marca da família no dedo do meu filho. Aquele bezerro cevado mata para a gente fazer uma festa, porque esse filho estava morto e ele reviveu. Ele voltou para casa são e salvo. E nós vamos parar a nossa reflexão aí. Porque eu quero dizer a você que Deus nos abraça quando nós nos arrependemos dos nossos erros. Quando nós reconhecemos que precisamos dele, ele nos abraça. E no céu, há festa, porque nós deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos amados do Pai em Cristo Jesus. Deus coloca em nós um selo do Espírito Santo. E nós deixamos de ser essas pessoas que acham que nós temos intuição das coisas e passamos a crer que quando Jesus ressuscitou, ele disse, eu vou para o meu Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou mandar o Espírito que há de me glorificar, que é o Espírito Santo. É esse que confirma as coisas de Jesus no nosso coração, que nos convence da justiça, do pecado, do juízo. Nós não temos intuições, nós temos conselhos do Espírito Santo, nos fazendo lembrar a palavra de Deus, o comportamento que agrada a Deus. E então, nós passamos a ter um selo, que é do Espírito Santo. O céu faz festa. O Pai nos acolhe e nos veste roupas pertencentes ao reino dos céus. Como assim? Se antes eu tinha me afastado de Deus e lá eu tinha aprendido que eu preciso fazer coisas que não agradam a Deus. Por exemplo, para eu conquistar determinada coisa, eu preciso mentir. E aí eu aprendo a ludibriar o outro. Mas a palavra de Deus diz que a mentira não pertence a Deus. E aí Deus começa, o Espírito Santo começa a dizer para você, você veio como você estava, mas aqui você vai entender que você é filho de Deus e que você se torna uma pessoa separada para Deus. A mentira não te pertence mais. Se você roubava, ele vai dizer para você, não, nós vamos procurar juntos um trabalho, você vai ser honesto. Você não precisa mais, para vencer os seus medos, beber ou usar drogas, porque o seu Pai é grande, poderoso, majestoso, glorioso. E assim você vai começar a vestir as roupas que você foi criado para vestir. É por isso que o Pai disse, vista a melhor roupa que tiver no meu filho. O meu filho estava morto. Esse pai que Jesus disse que representa Deus na sua bondade, estava dizendo, olha, Márcia, olha, Joana, olha, Pedro, olha, Antônio, se você estiver longe de Deus, não estiver ligado ao Senhor, agradando, você não está vivo. Porque nós só temos vida em Jesus. É por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Então, que você possa pensar na abundância que Deus tem te dado, de saúde, né? De, quem sabe, paciência para suportar certas coisas. Eu não sei qual é a grande
a abundância de coisas que o Senhor te tem dado. Pode ser abundância em uma coisa, em duas, em três, em quatro, não sei. Mas não gaste absolutamente. Que seja hoje o momento em que você vai dizer: Senhor Jesus, faz tanto tempo que eu não converso com o Senhor e que eu não conto que eu tenho sido egoísta, tenho decidido as coisas só pensando em mim, que eu não valorizo o Pai que está no céu, que eu não o considero como devo considerar, que eu não o tenho mesmo como meu melhor amigo de andar comigo no passo a passo, no dia a dia. Eu tomo decisões como o adulto que acha que pode falar o que quero e a qualquer momento, sem me importar com o outro. Tenho sido grandemente egoísta. Eu quero pedir perdão, eu quero andar com o Senhor. Eu quero aprender do Senhor que não teve usurpação de ser igual a Deus e que escolheu e que decidiu obedecer o Pai, ser servo do Pai. Eu também quero isso. Que você possa tomar essa decisão nessa noite. Eu vou convidar você para orar comigo nesse momento e no próximo vídeo, ou quem sabe daqui para frente, mais um pouco, nós vamos estar pensando no outro filho, na relação do outro filho que essa parábola também relata sobre ele, nesse relacionamento com o pai. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus proteja a sua família, que Deus ilumine a sua mente para compreender as coisas do Senhor. Vamos orar. Pai querido, obrigada pela tua palavra, que nos ensina, que nos adverte e que nos chama para junto de ti. Nos ajuda não só a refletir e achar bonito, mas tomar a decisão de ser propriedade do Senhor. Olha, Deus, obrigada por ter dado o único filho que o Senhor teve para morrer numa cruz pelos meus pecados. Eu peço ao Senhor que me perdoe por estar vivendo a vida que tu tens me dado, cheia de saúde e com tantas oportunidades, mas nada tenho aproveitado realmente para o teu reino. Tenha misericórdia de mim, me perdoa, me acolha, me abrace e coloque em mim, Senhor Deus, o teu anel, o teu selo, coloca em mim do teu Espírito, dá-me do teu Espírito Santo. Assim eu peço para mim, ó Deus, e peço para aqueles que junto de mim estão orando. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Prazer grande estar com você. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.